e poucas pessoas conseguem aderir e respeitar ela, né? Ela é uma emanação muito forte e muitas pessoas não querem seguir a palavra do Criador. Sejam bem-vindos a todos, é uma honra estar aqui. Hoje a gente vai tratar da Haftarah, aliás, da purificação da porção número 18 da Torá, tá? O nome dessa porção é Parashá Mishpatim, julgamentos. Nós não vamos tratar dela hoje, no caso, Êxodos 21 a Êxodo 24. A gente vai tratar da purificação dela, nela, Tehillim 72. Vamos falar em Yirmiyahu, que é Jeremias 34, versículo 8 ao 22, e vamos para a Torá oral, página 48. A gente vai tratar desse assunto hoje, tá? É importante, o Altíssimo se faz presente, a gente agradece a explanação e a explicação da irmã Leda Eunice, da nossa irmã Kadosh, que trouxe uma justiça eficaz aqui com livro de Guiliana, conhecido como Revelação Apocalíptico, né? Capítulo 22, e também Ishayahu, conhecido como Jeremias, o rolo de Jeremias, que é Sefer e Ishayahu. Sefer é rolo, tá? Sefer e Ishayahu, capítulo 29, né? E realmente o Eterno, ele está muito assim entristecido com essa humanidade, né? Trocando o preceito dele com o preceito dos homens, né? Com a vontade da carne, com a vontade dos inimigos espirituais, né? Com as nações. E o Altíssimo trouxe essa palavra para que a gente se reflita, né? E tenhamos um reino de justiça, que é a sua Kadosh Torá. Muito bem, nós vamos estar lendo agora o Tehillim 72, tá? Pela mão direita é um sábado, tá bom? É uma festa, é o final da criação, é o sétimo dia, é o número 7, é o Zaim, tá? E pela mão esquerda é um 2, é um Bereshit, é um Gênesis. A soma dos Tehillim 72 é o número 9, que representa a nona emanação das 10, tá? Representa o mundo vindouro. A gente já está praticamente entrando já no mundo vindouro, né? Muitos irmãos não conseguiram chegar até onde nós chegamos, e pela benevolência do Altíssimo conseguimos já ver a porta do mundo vindouro, 2026, um ano de cálculo pagão, é claro, né? A Terra não tem 2026 anos, é um cálculo do Papa Gregório, né? Esse calendário é um calendário romano da Itália, de gregos, de romanos, né? O calendário do Altíssimo não é 2026, tá? E a gente está aí já vendo os sinais. A Terra, ela está vomitando pessoas que não aferem a santificação. Muitos já receberam a sentença do carete, né, de cortados, e muitos também estão vendo aí a Terra se rebelando contra as almas, né? As almas por si só, elas têm exalado um mau odor, um mau cheiro no nariz do divino, né? E por isso a gente vê terremotos, catástrofes, muito calor na Europa, asfalto derretendo, mar invadindo, né? Tudo isso é o vômito da Terra. A Terra, ela está vomitando a incredulidade, tá bom? E hoje, essa noite, a gente vai trabalhar aqui no Tehillim de Salomão, né? E a gente vai trabalhar nesses 20 passuques representando o campo,
de abençoada memória, né? E aí a gente vai trazer a justiça do Altíssimo nessa porção, estatutos, mispatim, né? Julgamentos. A gente vai compreender aí a justiça do Altíssimo. Eu estou muito feliz porque o Eterno trabalhou aqui no memorial com a irmã Leda, justamente a questão dos estatutos do Altíssimo. Incrível, né? Isso é bom entendermos que esse mecanismo é uma regência do Espírito do Altíssimo nessa casa aqui. Fique claro, né? Porque não foi combinado nada. Então, é notável que é o próprio Espírito do Altíssimo usando os vasos. Vamos abrir então Terrelim 72. Espero que vocês estejam bem. Nós ficamos para estar passando a porção boa, né, de 20 dias atrás, que nós ainda não postamos, para Shabechalá também, né, deixado, a questão do faraó que ficou para trás, o mar vermelho se abriu, nós vamos estar comentando sobre isso, tá? E a porção de hoje a gente vai estar comentando também, tá? A gente vai trazer esse comentário. Ficou 3 porções para trás devido aos eventos que ocorreu aqui na congregação. Nós perdemos irmãs, irmão também aqui, então por isso não deu para nós falarmos dessas 3 porções, né? Foi muito doloroso, difícil. Então a gente vai estar falando dessas 3 porções, tá bom? Posteriormente, para colocar no quadro da nossa subida ao Altíssimo, tá bom? Então, que diz assim, vamos lá, Terrelim 72, que diz: ó Eterno, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça, os teus pobres com juízo. Os montes trarão shalom ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Versículo 7, a raiz da mão direita do capítulo. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de shalom haverá enquanto durar a lua. 8. Dominará de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Número 9. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. 10. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecerá do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da violência. Precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá, e se lhe dará do ouro de Sabá. Continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra, sobre as cabeças dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele.
Todas as nações lhe chamarão bem-aventurada. Bendito sejas tu, Yahweh, o Eterno de Israel, que só ele faz maravilhas. Bendito seja para sempre o seu nome honroso. Enche-se toda a terra da sua honra. Amém, vê amém. Aqui acabam as orações de Davi, filho de Jessé. São 20 passuques, tá? Sejam bem-vindos todos vocês. É uma honra a gente estar aqui essa noite, né? Trazendo essa purificação. O nome chama-se Tahará Hamispahá. Tahará Hamispahá é uma purificação da alma e da carne, tá? Terrelim 20, são 20 passuques, representando o lavar das mãos. E aqui a gente entra no próprio sacerdócio do Criador. O que significa, gente, esse terrelim, né? A gente não fala salmos aqui, tá? A gente fala terrelim, tá? O que significa, irmãos e irmãs, esse terrelim aos tempos atuais, hein? O que é isso aí? O que a gente pode entender nesse terrelim de Shlomo, conhecido como Salomão? Aqui, gente, é um terrelim que trata-se de toda a nossa forma de vida aqui na Terra e todo o processo de tudo aquilo que nós fazemos, né? Então, através de tudo que a gente faz, dos pés e das mãos, nós vamos receber esse tratado de justiça do divino. Quem é o nosso rei atualmente, irmãos e irmãs? O nosso rei é o Todo-Poderoso, lógico, né? Mas aqui está trazendo um rei de justiça para os tempos atuais, né? E quem é esse rei que domina sobre nós? É o Espírito do Criador, irmão, tá? O Espírito do Altíssimo, essa noite, vai trazer esses 20 passuques, a nossa correção da alma animal, da alma espiritual e de tudo aquilo que nós plantamos aqui na terra, né? Observe-se que o próprio Altíssimo usou a boca da irmã Leda aqui para tratar em Ishaiah 29 de que tudo que plantaram aqui na terra que não foi o Criador que plantou, será desraigado, será arrancado esse plantio falso, né? O Eterno não vai colher, não vai permanecer um plantio estranho, né? Que não é cachê, que não é natural, que não veio da parte dele, mas sim será arrancado esse plantio estranho que a gente tem visto aí na sociedade, né? O Eterno usou a irmã Leda de forma esplêndida aqui, fortíssima, e tem tudo a ver com o Terrelim 72, que diz aqui no 1, o Eterno dá ao rei os teus juízos. Então, o nosso juízo é formalizado ao nosso Espírito Santo, tá? Então, toda a nossa justiça que a gente faz durante o dia, a nossa labuta, seja ele kadosh ou secular, é dada ao Todo-Poderoso, né? E a justiça ao Filho do Rei, que é a representação do próprio Yeshua aqui. Porque o Filho do Rei é quem, irmão Valdo? Yeshua. E a gente segue o testemunho de quem? De Faustão? Não, a gente segue o testemunho de Yeshua. Leda, Cláudio, Valdo, Gelson, você que está assistindo aqui também, nós seguimos, foi o próprio Filho do Altíssimo que nos trouxe até aqui essa casa, né? Essa casa aqui, ela representa o testemunho de Yeshua. Ser testemunha do plano de governo do Altíssimo é considerar, é imitar, é obedecer, é fazer a vontade do Altíssimo pelo mérito, pela vontade de Yeshua. Assim como Yeshua fez um tratado espetacular lá em Jerusalém, né, como a gente viu, né,
Assim temos que ser como o nosso querido Yeshua, formalizar talmidins. O que é talmidins? São pessoas que favorecem a palavra, que ajudam a aplicar a palavra para as demais pessoas, né? Não é apóstolo, porque aqui não é igreja romana, não existe apóstolo, existe talmúdico, talmidim, homem que segue o Talmud, que segue o Tanar, homens tanaítas, mulheres tanaítas, né? Yeshua teve mulheres tanaítas que seguiu ele. Quem foi, irmão Cláudio? Marta, de abençoada memória, Maria e outras irmãs que eram talmúdicas, eram tanaítas, eram mulheres que oravam sentada ali, e quando chegava lá a pessoa já era curada, porque a oração delas tinha vibração muito kadosh, muito santa. A irmã Marta, de abençoada memória, a irmã Maria Madalena também, que foi discípula, não discípula, mas talmidim, foi tanaíta do ministério de Yeshua. Então essa noite o Eterno pede para que nós temos que ser um exemplo, como o nosso querido Yeshua foi também, irmão Cláudio. Nós não podemos ser um representante das nações, mas nós temos que ser representantes do nosso querido Yeshua, Yahoshua, né? É conhecido como Yeshua. Por que nós somos representantes? Porque nós somos almas que estamos no plano de justiça, né? Por exemplo, aqui no estado do Rio, eu conheço poucas pessoas que têm esse mérito aqui do Salmo 72, né? Ali em Paracambi, eu conheço uma mãe solteira que tem 4 filhas, e elas são formidáveis, lá em Paracambi, que tem essa mesma filosofia nossa aqui. Nós temos o irmão Felipe, aqui depois de Conceição de Macabu, depois de Trajano de Moraes, na cidade de Cordeiro, irmão Felipe, ele prega todos os dias nas redes sociais. Também tem o mérito de Yeshua. Nós temos irmão Valdo aqui em Macaé, de Possuum, como mora em Macaé. Irmão Valdo tem testemunho de Yeshua. Irmã Leda tem testemunho. Irmã Leda Eunice tem testemunho de Yeshua. Irmão Cláudio, eu tenho testemunho de Yeshua também. Mas quem? Nós temos uma mãe e uma filha em Campos de Goitacazes também. Agora eu esqueci o nome delas. Lá em Miracema também temos uma congregação não grande, é pequena, são poucos, né? Fiéis são poucos. Também tem o testemunho de Yeshua. Então nós podemos contar, de certa forma, né? Poucas pessoas têm o testemunho de Yeshua. A maioria está vibrando um ídolo, né? O ídolo, irmão Valdo, ele não afere os 10 mandamentos. Aqui essa congregação sempre aferiu os 10 mandamentos. Essa congregação aqui sempre teve pacto com os 10 mandamentos. Então, as nações, elas não têm esse testemunho aqui, ó, dá ao rei os teus juízos. A grandeza do juízo do Altíssimo não é compilado ao reinado das nações, né? A tua justiça ao filho do rei. Então, nós temos que receber do Altíssimo. É o Altíssimo, irmã Leda, que dá a Torá para nós. Não somos nós que doutrinamos o Altíssimo, porque hoje tem tanta gente arrogante, né, irmão Valdo, que quer mandar na Escritura e quer mandar no Altíssimo. Mas esse salmo ele começa: Eterno, dá ao filho do rei a tua justiça. Então é o Altíssimo que dá o pão da vida para nós, esse pão maravilhoso aqui, que nos tira todos os dias e todas as noites da morte, né, irmã Leda? Todos os dias esse pão aqui tira a gente de situações terríveis e nos coloca em berço esplêndido, em uma carruagem, numa merkabá espiritual magnífica de livramentos. Então o Eterno traz nesse primeiro passuque
A gente está começando a lavar as mãos essa noite aqui, que Yeshua é fundamental nessa congregação aqui. Yeshua é fundamental no peitoral sacerdotal, sim, porque ele fez um grande papel como o avô dele, né? Rechon. O avô dele fez um grande papel. A avó dele, né? A nossa querida Ruth, é a avó de Yeshua. Ela fez um excelente papel. Ela disse para a sua Noemi, a sua sogra: o seu Elohai, o seu Criador, será o meu Criador. Onde a senhora for, eu vou, e o seu Criador é o meu Criador. Então, a techuvá da irmã Ruth causou o verdadeiro Yeshua. Isso é incrível. Olha só, 1000 anos depois, Yeshua nasceu. Incrível isso. Porque ela consagrou a vida dela e veio esse menino, veio o libertador, né? Então, o Eterno traz a forma de doação. O Eterno é que nos doa a verdadeira vida. E a gente está aqui nessa labuta espiritual, não é fácil, para trazer a purificação dos vasos aqui, né? A gente está no propósito, eu estou terminando o voto. A parte do jejum nós já fazemos, agora eu estou na parte de oração. Não é brincadeira, mas a gente vai conseguir, já estamos conseguindo, pagar o voto para purificar as almas aqui que sofreram muito, né? Sofremos dardos aqui, insígnias negativas, sofremos relacionamentos abusivos, né? Como está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, a irmã pode ler para nós 2 Timóteo capítulo 3, para a gente desenvolver esse primeiro passuque aqui, de Terrelim 72, e toda a humanidade vai comer esse pão essa noite, né? Vai fazer o papel higiênico, vai limpar, né, irmão Valdo, a memória, os ouvidos do povo. A irmã Leda vai limpar agora com essa palavra de 2 Timóteo, capítulo 3. Ela vai ler e vai captar aqui na gravação. Enquanto isso, eu vou pegar uma aguinha. A irmã pode ler, tá bom? A gente vai tratar aí da imoralidade do fogo. 2 Timóteo 2? 3. 3. Sim. Todo o capítulo? Capítulo 3? Vamos lá. Só conferir aqui. Vamos lá, Timóteo. Apocalipse. Vamos lá, Tiago. Nós vamos compreender essa parte magnífica do Altíssimo, para que nós possamos purificar todo o engano Segundo Timóteo capítulo 3, a irmã pode ler para a gente trazer essa purificação, né, às nações. São 10 versículos, do 1 ao 10. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, em que haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, e pais e mães ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os homens, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que do amigo de Deus, tendo aparência de piedade,
mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pela casa e levam cativas mulheres essas carregadas de pecado, levados a várias concupiscências que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É como Janes e Gêmeos resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todo será manifesto seu desvazio, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me acontecem em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todos me livrou. Até aí. Então a gente entende, né, gente, essa noite que a sociedade ela vive nesse patamar, né, nesse altar, um altar de avareza, um altar de amante de si mesmos, um altar que tem soberba, um altar que diz aqui que são orgulhosos, são traidores, obstinadas, são amigos dos delitos do que amigo do Altíssimo. Tem até aparência de piedade, mas nega a eficácia dela, né? E dessas, o nosso irmão Tiago, de abençoada memória, aconselha a nós a se afastar desse tipo de alma, né? Que são almas que é contra a vontade do Altíssimo. Então, aqui no Terrelim 7.2, é o Eterno que dá a sua davar, a sua palavra, à majestade nossa, tá? E a justiça ao Filho dele para nós, tá? A justiça nossa não tem nenhum tipo de mérito perante o Altíssimo. A justiça dos homens não tem mérito, mas sim a justiça da Torá, do Todo-Poderoso, é que tem o mérito real para conosco. É isso que Salomão quis dizer aí no 1. Olha o 2, ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Então, o povo do Altíssimo, meu irmão Valdo, será julgado pela Torá. Então, como nós temos fé na Torá do Criador, nos 10 mandamentos, o Eterno vai trazer esse aferimento aqui essa noite, que nós vamos ser cobradas energeticamente, né, falando, e também moralmente, ao próprio processo do Altíssimo. Agora em fevereiro, a gente fez um comentário na porção Razino. Paraxá Razino deem ouvidos, é o capítulo 32 de Deuteronômio, que tem aí 54 passuques, representando as 54 porções da Torá do Criador. Essa porção ela foi falada na casa do irmão Valdo, agora em fevereiro. Tá? A gente comentou essa porção ali na casa do irmão Valdo, no finalzinho de janeiro para início de fevereiro. E nós comentamos a seguinte frase sobre o bairro, o bairro do Brás, em São Paulo, e a rua Celso Garcia, né? E eu tinha comentado com o irmão Valdo na gravação, e eu perguntei, irmão Valdo, lá na Celso Garcia, o Altíssimo está lá naquela casa, né? Aí eu disse para o irmão Valdo e para todos, claro que não, né?
O Eterno não está lá. Eu perguntei ao irmão Valdo, não, claro que não está, né? E agora 117, 120 dias depois, o Eterno mais uma vez, com a sua caneta de ouro, nos traz a sua verdade aqui, nessa congregação aqui, humilde, simples. O que a gente comentou naquele dia, lá na casa do irmão Valdo, está acontecendo essa semana. O sacerdote lá da Celso Garcia, ele fez um banco digital. E esse banco, irmão Valdo, está devendo 9 bilhões de reais. E a congregação dele que ele fez lá na Celso Garcia vale 680 milhões de reais. E o que ele deve ao governo é 900 milhões. Então, o Eterno, ele vai ter que devolver aquela congregação para o governo. E vai ter que devolver os 9 bilhões para todos os clientes do banco e para o governo. Porque era um banco de lavagem de dinheiro e de escândalos com políticos. Então, mais uma vez acertamos no alvo, mais uma vez o Eterno honrou nós aqui, que nós não falamos para sujar ninguém. A gente, quando fala aqui, a gente trata da verdade. Nós não estamos acusando ninguém. A gente só fala a verdade. Então eu quero agradecer ao Espírito Eterno, a própria Yeshua, que em fevereiro ele comentou, me usou na boca lá, e 117 dias depois está aí um escândalo nas mídias sociais, na televisão, falando toda hora o que aconteceu ali. Então o Eterno honrou o nosso ministério, porque se não aconteceu o que a gente fala, o Eterno falou que mata esse profeta, né? Você profetizar uma coisa que não é verdade, não acontecer, o Eterno traz uma punição de carete, muitas das vezes com essa profetisa ou esse profeta. Então aqui, essa noite o Eterno traz essa verdade para nós, né? Que o Eterno, ele que dá a justiça ao reinado nosso, né? E ele que causa a justiça também às nossas filiações. Como o próprio Eterno usou a irmã Leda aqui agora há pouco, né? Que, poxa, por que aconteceu essa tragédia? Por que fulano faleceu? Por que houve assim assado? Porque o Eterno, ele disse que se não foi ele que plantou, ele vai arrancar esse plantio, né? Porque não foi pelo mérito do Altíssimo, não teve selamento, não houve brite, não houve aliança, foi feito em desacordos, e isso o Eterno não entra nisso. Então eu quero agradecer muito que o Eterno está trabalhando fortemente aqui sobre a questão de justiça, né? E aqui ele diz que ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Quem são os pobres aqui? São pessoas que são carentes da palavra, irmão Val. São pessoas que não têm entendimento profundo da palavra. Ainda que essa pessoa, ela não tenha entendimento da palavra, ela será julgada com juízo. É isso que ele está dizendo aqui. Ele julgará o teu povo com justiça, ou seja, com a Torá. Então nós, todos os dias, irmãs e irmãos, e todas as noites, nós somos julgadas pela energia dos 10 mandamentos, né? Nós somos julgadas. Então, quanto menos a gente errar, principalmente a nossa alma animal, que ela é teimosa, né, irmão Valdo? Às vezes a gente quer teimar e não querer orar ou querer pecar alguma coisa. Então, quanto menos a gente desobedecer, é melhor para nós. Porque nós somos julgadas meio-dia e meia-noite pelo malado Criador. É uma libra espiritual, tá? Uma balança, com justiça. E a parte pobre nossa, que a gente ainda não entende, com juízo. Ou seja, é aplicável um determinado juízo, que às vezes fere a gente, né? Dói ali, dói acolá, uma alfinetada, uma implicação, mas são juízos do Altíssimo
para a gente entrar no caminho dele. É isso que a humanidade não quer compreender hoje, irmãs, irmãos. Né? Versículo 3 que diz: os montes trarão shalom ao povo, e os outeiros, justiça. Então, por que que o monte, ele traz a plenitude para nós? Porque o monte é a grandeza dos 10 mandamentos. Todas as vezes que nós aplicamos os 10 mandamentos na subida a ele, a gente traz o que? Shalom. É uma plenitude, a gente tem uma visão ampla do que está acontecendo em torno de nós e dentro de nós. E os outeiros significam o quê? Outeiros é a consciência de queima de incenso, de pensamento, né? Então os outeiros aqui representam o nosso pensamento, irmão Val. Ele traz a justiça. O que é a justiça? Justiça é a compreensão dos 10 mandamentos, tá bom? Número 4, julgará os aflitos do povo. Então, há aflições? Sim, em diversas áreas da vida, né? A sociedade, ela vive aflita? Muito, mas muito, né? Então, esse julgamento ao povo aflito, ele é um ticum, uma correção que é favorável a todos, a quem ficou no prejuízo e quem foi o favorecido, né? E o desfavorecido. Então, essa aflição é devido, irmãs e irmãos, à falta de compreensão da palavra, tá? Muitas pessoas têm essa forma de ficar aflita, nervosa, impaciente, né? Por algo que não consegue ter resultados. Porque a nossa sociedade busca, na maioria das vezes, resultados imediatos. E o resultado de toda a nossa formalização aqui na Terra é meato, né? Meato é pouco, né? Meato, pouco a pouco, traz a solução vem à tona, né? Não é pelo que a gente quer, é pelo mérito do Altíssimo, irmãs e irmãos, que a gente causa a nossa formalização. Salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Essa quebra ao opressor vai favorecer o filho ou a filha das pessoas, que não são poucas, tá? A terra tem muitas pessoas necessitando de algo. Essa cidade aqui, ela tem recursos marítimos, ela tem pecuária agora é pouco, antigamente tinha muito. Agricultura, tinha bastante cana. Hoje tem gás e petróleo, né? Que o governo, ele se estaciona onde dá mais, ele se estaciona, e as outras culturas eles deixam de mão. Então, pelo fato daqui trazer conforto financeiro, as pessoas estão cada vez mais pobres. Por quê? Porque está longe da Torá, está longe dos 10 mandamentos. Então aqui é uma cidade que está muito carente do Altíssimo, né? A gente não vê a presença do Altíssimo nos seres aqui, a gente não consegue ver. A gente vê outros deuses, Dagon, Mamon, né, Bafoné, a gente vê outros deuses aqui. Mas o Todo-Poderoso nas pessoas, na política, não vê. A gente não consegue ver aqui em Macaé, em toda essa região, o Todo-Poderoso nas pessoas a gente não vê. Tá? A gente vê Hamas. Hamas é violência. Hamas, desprezo, presunçosos, amante de si mesmo, se passam como santos, mas na realidade não é. Então a gente vê essa aflição do povo. Mas o Eterno está trazendo o quebrantamento dos arrogantes. E sendo assim, os necessitados vão ser beneficiados. Por que existe a necessidade, irmãs e irmãos? Porque existe o desequilíbrio de santificação.
Então, quando não há santificação, vai ocorrer o quê? Necessidade. E a necessidade é uma energia que lixa muito, né? O ego da pessoa, lixa bastante. Todos os seres já passou por isso, né? Todos nós já passamos por necessidade, seja ele no lado emocional, afetivo, de alimentação ou de algo peculiar. Mas todos nós passamos por esse deserto. Shalom, rapaz, um forte abraço. Todos nós passamos por esse midbar, esse deserto. Muito bem, o Eterno vai quebrar o opressor, né? Então nós temos que desencadear a justiça para que esse opressor seja quebrado, né? Ele não venha mais reger sobre as pessoas humildes, carentes, né? Um exemplo, irmãos e irmãs, de pessoas que são opressores, são pessoas que batem em animais, são pessoas, irmão Val, que faz covardia com animais, bate nas mulheres, deixa elas sem roupa, com fome, faz covardia, prejudica a pessoa de idade. Você pode observar que na televisão a gente vê, na reportagem, a ação de pessoas opressoras. São muitos, tá? E o Eterno, agora, né, esse período desse ano, ele está quebrando esses opressores, né? Porque o opressor, ele sofre dobrado, ele não tem a presença divina. Ele foi criado no Hamas, muitas das vezes, né? Eu tive parentes, não vou falar o nome, porque por ética, que foi criado em Hamas, não teve amor materno e paterno, de pai e mãe. Nasceu num berço de guerra, ele via a mãe apanhando todos os dias, então criou-se um homem violento à família, né? Um homem omisso, que não gosta de trabalho, não banca a casa, bate na esposa, deixa ela na miséria, deixa ela sem recursos. Eu tive a oportunidade de ver isso várias vezes, aqui na cidade, na outra que eu morei. Então, opressores são pessoas que são destituídas do Uru do Eterno, do dono da arca, não tem estudo bíblico, não teve o amor, o carinho, então eles carregam o Hamas. Então, a autodefesa desses seres é aniquilar, prejudicar, para mostrar que ele precisa estar ali, né? É um desequilíbrio, irmãs, tremendo, tá? Na alma desse ser. E pode ser também classificado, tá? Pelo DNA trocado. Versículo 4, 5. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. A calibração da nossa justiça é o sol e a lua, ou seja, o calendário do Altíssimo. Então, quando a gente entra nesse calendário do Altíssimo, o sol e a lua, com temor, é lógico, né? A gente vai durar de eternidade a eternidade, tá? Como o povo hebreu é até hoje, né? Muitos povos, irmãos, já se fenderam, já foi embora. Nem existe etnias mais. Mas você pode observar que o povo da Torá já está 5.000 anos na terra e não acaba. Por quê? Porque eles têm essa calibração do sol, da lua, mas com temor, né? Temer-te-ão, né? Temer-te-ão, como está escrito aqui, temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Então, a nossa geração, ela vai ser produtiva, ela vai multiplicar. Teremos netas, bisnetos que vai falar da Torá também, tá? Número 6, ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Então, sabemos que a classificação, a interação, a responsabilidade com a escritura do Altíssimo é como a chuva, tá? Não pode ser meio copo d'água e parar, mas
tratar da santificação como a chuva, numa erva, sobre a erva já ceifada, uma erva que está no nível como uma grama, né, irmão Val? Não é aquele mato denso, grosso, alto, né? Capim, erva daquele do alto, né? Mas uma erva já ceifada, já preparada para receber a chuva, né? Porque ela preparada, ela podada, ela vai receber água por igual, né, irmão Val? Como os chuveiros que umedecem a terra. Versículo 7 que diz: nos seus dias florescerá o justo, ou a justa, né? E a abundância de Shalom haverá enquanto durar a lua. Aqui Salomão quis dizer que enquanto a gente aplicar a lua nova, né, representando Ezequiel 46, fazer o Rosh Hodesh nas luas novas, nos Shabbats, a gente vai ter aí uma parte de florescer, terá uma abundância de plenitude. A pessoa justa, ela vai se tornar justa, ela não vai passar provas, tá? Porque ela respeita o Rosh Hodesh. O que é o Rosh Hodesh? Cabeça do mês. Toda lua nova é um Shabat, não se pode fazer trabalho. É adoração, canto e dança. Comidas típicas, comida, churrasco no dia de lua nova. Então, quando essa pessoa guarda a lua nova e guarda os sábados, ela é justa, ela vai ter abundância de Shalom. Shalom é plenitude, vai ser tudo de bom. É isso que Salomão está dizendo aqui. O Eterno está usando a boca de Salomão. Número 8: dominará de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Isso é verdade, tá? Acontece com todo o povo hebreu que respeita a palavra. Ele tem a capacidade de dominar todo o processo dele aqui no planeta Terra, tá? Em todas as áreas da vida dele, tá? Porque isso, gente, o que é isso, irmão Krause? Isso é uma energia que compila na nossa alma, na nossa carne e traz essa vibração boa, irmãs, para nós, tá? As pessoas não entendem que a obediência ao Altíssimo traz para nós, bendito seja, traz para nós essa dádiva, que a gente vai dominar todo o processo jurídico aqui na terra, tá? Por isso que o povo hebreu está sempre próspero, sempre bom, sem doenças, sem dores, sem ziqueziras, sem reclamações, né? O Salmo 145, o 143, ele trata disso, né? Não há lamúrias, que é o 145, em suas ruas. As suas filhas estão avantajadas, fortes e eloquentes, né? Não existe lamúria, porque o nosso socorro, o nosso Criador é o que fez os céus e a terra. Então a gente precisa compreender isso. Todas as pessoas que obedecem os 10 mandamentos vai dominar de mar a mar, irmão Walter. Não vai passar por provas, não vai passar falências, porque isso são um caráter de energias de submundos, de mundos baixos, densos, que a pessoa adentrou. Ela pecou muito, irmão Walter. Então por isso ela está passando aquela energia, a energia de cobrança ferrenha, né? Número 9: aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão pó. Ou seja, quem está na configuração energética, bariátrica de deserto, de Midbar, vão ter a inclinação para esse ser, esse povo que segue a Torá, né? Como aconteceu lá no Egito, né? Quando os egípcios ficaram com receio do povo de Israel, que estava crescendo muito lá em Gósen, né? E aí eles decidiram escravizar o pessoal de Israel, porque eles estavam proclamando muito, crescendo muito, né? Então sempre nós
vamos ter aí a visão de inclinação de pessoas que estão no deserto, tá? E os seus inimigos lamberão o pó. O que é o pó? São coisas físicas, terrenas. Todas as pessoas que vibram o físico diante de ti são inimigos diante do Altíssimo e diante de você. Porque ele está ali diante de ti, mas com intenção de coisas físicas que você pode oferecer para ela ou para ele. Então, esses inimigos vão lamber o pó perante a sua alteza, a sua autoridade espiritual, tá? Porque eles não têm aferimento com a espiritualidade, com a elevação espiritual. Então, por isso, vão falar sempre de coisas físicas. Então, portanto, Xilomô trouxe uma linguajar de lamber o pó. É isso, a pessoa está ali naquela conversação com você, mas tratando de coisas físicas. Porque, na verdade, eles vão sempre estar se inclinando diante de ti, pelo fato de você ter se elevado ao ponto, né? Se elevado muito. Então, essa noite, a Eterno traz aqui, no número 9, que é a raiz do próprio capítulo, que nós temos que se elevar, né? E representa também o mundo vindouro, porque a qualquer momento vai ocorrer isso, né? Quando os mundos acenderem a consciência, todos vão ver um nível espiritual que nós estamos. E por isso vão lamber o pó, ok? Número 10 que diz: os reis de Tarshish e das ilhas trarão presentes, os de reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. Pelo fato de que nós vamos estar, irmão Valdo, numa eloquência muito grande, né? Numa dádiva extremamente muito evoluída. Então nós vamos receber o bem das nações, né? As nações vão se retificar vendo a nossa prosperidade, né? Eles vão trazer aí o aferimento de que realmente eu vou acompanhar o irmão Valdo, a irmã Leda, eu vou acompanhar o irmão aqui, ou a irmã que está assistindo, porque realmente o Todo-Poderoso é com eles. Nossa, como é bom estar perto delas, né? Como é bom ouvir o testemunho de irmã Leda, porque com ela tudo se resolve, ela ora e as coisas acontecem. Vamos trazer presentes, né? E vamos oferecer os nossos dons para também fazermos parte dessa família. Amém? Número 11 que diz: todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Isso já está ocorrendo, tá? Hoje há uma resiliência, né? Parece, tem um certo embargo, né? De querer evitar nós aqui, por exemplo, mas já está ocorrendo, tá? Porque, irmãs, eu tenho visto muitos sacerdotes daqui de Macaé que têm acompanhado a nossa pregação no Facebook. E eles estão fazendo, sabe o quê? Eles estão fazendo perfil falso, sem foto, mas com o nome deles, e entra e fica assistindo. Mas, quer dizer, eu não quero dar o braço a torcer para bater a cara, né? Mas estão assistindo. Depois eu vou até mostrar, irmão. São bastantes dos grandões aí das abadias. Eu fico assim mostrando a Tânia lá e tal. Então eles estão assistindo. E isso já está ocorrendo. Todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Número 12, porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Porque hoje na sociedade quase não há pessoas que têm caridade. E Yeshua, ele trazia caridade onde ele estava, né? E nós somos testemunha do nosso Yahushua. Então, o nosso testemunho é trazer caridade a quem não tem quem o ajude, quem não tem entendimento de nada, quem passa por provas, quem está fora do padrão da Torá. Então, o nosso papel é trazer esse auxílio, essa ajuda a essa alma carente, né? E livrar também ao necessitado.
né? Necessitados tem muitos, tá? Não são poucos. A sociedade ela é praticamente um todo de necessitados, né? E a gente está aí trabalhando fortemente para que o Eterno traga essa salvação. Compadecerá do pobre e do aflito e salvará as almas dos necessitados. A Yeshua, a salvação, ela vem dada do Altíssimo para as pessoas que são necessitadas, tá? Tem muito, irmãs, são muitas pessoas, o pobre, a pessoa que é aflita. Essas pessoas hoje, irmão Valdo, são desamparadas na sociedade. E cabe a nós trazer a grandeza da salvação para as aflitas, né? Para os necessitados. 14. Libertará suas almas do engano. E são muitas, principalmente as que estão nas abadias. Estão com o espírito do engano, achando que está servindo ao Criador. Mas, como a irmã até falou aqui outrora, né, agora mais cedo, é o espírito do engano, é rebeldia, colocando preceitos de homens, que não é de homens, mas sim o preceito que nós temos que seguir do Criador. E da Hamas, que é da violência, ele vai libertar, né? E é precioso será o seu sangue aos olhos dele. O sangue nosso é precioso aos olhos de todas as nações, tá? E o Eterno, ele vai libertar todas essas almas da violência, do engano também, né? Nós sabemos que existem abusos nos indumeus. A gente sabe disso, que os indumeus usam a metáfora da Bíblia para se passar por santo, mas ao mesmo tempo quer ganhar algum lucro. Mas nós sabemos que lá no Oriente Médio, por exemplo, não é só lá não, abuso tem no mundo inteiro, né? O que os homens fazem lá com as mulheres, irmã? Eles pegam as mulheres, esquentam uma panela, quando a água está fervendo, eles pedem para a mulher colocar a língua na água fervendo, né? O pessoal lá do Oriente. Então o Eterno já não suporta ver isso mais. O abuso é muito grande, né? A mulher é um ser humano como um homem, ela não é bicho para você tratar assim, né? E a gente tem visto o tratamento de homens, né, de animais irracionais, que eu posso até classificar assim, até pior do que isso, né? Há mulheres lá, está acontecendo isso, na região ali do Irã, né? Eles botam uma panela para ferver, Valdo, e se a mulher não fizer aquilo que ele quer, aí bota ela sentada, pega a panela e manda ela enfiar a língua na panela, né? A água fervendo, manda a mulher botar a língua na panela quente, né? Então é uma situação muito difícil. Aqui no Brasil a gente vê a violência, quando ela não quer mais a relação, eles tentam matar, né, a mulher, como a gente vê na televisão. Então o ministério nosso aqui é para libertar as almas do engano. O Altíssimo não está numa religião dessa, né, irmão? Não tem como. Então aqui o Eterno traz a libertação, as almas do engano e da violência, e também o nosso sangue é precioso aos olhos dele. Versículo 15: viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, como continuamente se fará por ele tefilá, oração, e todos os dias o bendirão. Então nós vamos dar esse ouro de Sabá para a grandeza do Altíssimo. Bendito seja, eu estou muito feliz por isso, que o Eterno vai me conceder essa vitória e vai aqui trazer oração, que é tefilá, oração todos os dias, né? E a gente vai trazer o bendito para o Altíssimo. Número 16: haverá um punhado de trigo na terra, sobre as cabeças dos montes. E isso já está ocorrendo, tá? Tem um amigo
fique bem, não vou falar onde você está, que já foi, ele já saiu da região dos lagos aqui e já foi para o Alto Monte, né? É isso aí, eu fiquei muito preocupado, já foi, ele está bem. Então nós temos que estar nos altos montes, nós não temos que estar em baixadas, abaixo do nível do mar, junto às abadias, mas em altos montes, como trigo, porque nós somos o verdadeiro trigo do Criador, nós não somos joios, né? Então o trigo ele fica onde? O trigo ele fica, bendito sejas, nos altos montes, tá? Deixa-me ver aqui. E o seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. Na cidade também haverá muitos que vão voltar para o Criador, né? Assim que o Mashiach ele estiver brotando, na cidade será como a erva, né? Muitos vão fazer techuva ao Criador. 17. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar. Os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Todo-Poderoso de Israel, que só ele faz maravilhas. Então, quem faz as maravilhas não é outro ídolo. Quem faz as maravilhas é o Altíssimo. Tá bom? Bendito seja para sempre o seu nome honroso, enche-se toda a terra da sua honra. Amém, vem amém. Aqui acabam as orações de Davi, filho de Inchai. Aqui em português eles colocaram Jessé, mas o nome dele é Inchai. Quero agradecer ao Altíssimo por essa purificação magnífica do Todo-Poderoso essa noite. Que horas tem, por gentileza, por favor? Se são 7 horas, são 7h42. Bendito seja o Altíssimo. Fez o céu. Ah, tá. Vamos abrir então agora, para terminar, Jeremias 34, versículo 8. Nós vamos estar falando da Haftará, tá? Dessa porção. E amanhã aqui iremos estar trazendo a Parashá Mishpatim, que significa julgamentos. Vamos lá, Jeremias, número 34, 41, 34, 8. A gente vai tratar dessa Haftará, da questão de julgamentos. Jeremias 34. Passuque 8. Bendito é o Criador, fez o céu e a terra, a fonte das águas. Bendito é o Criador. Muito bem. Que diz assim, número 8, tá? A palavra que o Altíssimo veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade. Que cada um despedisse livre o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo hebreus seus irmãos. Obedeceram todos os príncipes, todo o povo que havia entrado na aliança
que cada um despedisse livre o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Obedeceram, pois, e os soltaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam libertado, e os sujeitaram por servos e por servas. Passuque 12. Veio, pois, a palavra do Altíssimo a Jeremias, da parte do Altíssimo, dizendo: Assim diz o Todo-Poderoso, o Altíssimo de Israel: Eu fiz aliança com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos, libertareis cada um ao seu irmão hebreu, que te for vendido, te houver servido 6 anos. Despedi-lo-ás livre de ti, mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. E vós havieis hoje arrependido, e fizestes o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade, cada um ao seu próximo, e fizestes diante de mim uma aliança na casa que se chama pelo meu nome. Porém, vos tornastes a profanastes o meu nome, fazendo voltar cada um ao seu servo e sua serva, os quais já tinhas despedido libertos, conforme a vontade deles, os sujestastes, para que vos fizessem servos e servas. Versículo 17. Porquanto assim, diz o Altíssimo, vós não me ouvistes a mim, para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão, cada um ao seu próximo, pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Altíssimo, para a espada, para a pestilência e para a fome. Farei que sejais espanto a todos os reinos da terra. Entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança, que fizeram diante de mim, com o bezerro que dividiram em 2 partes, e passaram pelo meio das suas porções. A saber, os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Entregá-lo-ei, e digo, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte. Os cadáveres deles servirão de alimento para as aves dos céus e para os animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos, e na mão dos que procuram sua morte, a saber, na mão do exército do rei de Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Altíssimo, e os farei voltar a essa cidade. Pelejarão contra ela, a tomarão e a queimarão. Então as cidades de Judá porém assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Até aqui, gente, essa é uma advertência muito forte essa noite. Bendito sejas. Raftarada, Parashá, Mispatim, julgamentos. Hoje realmente foi espetacular essa porção aqui nesta casa. O Eterno começou com o livro de Guiliana, conhecido como Revelação, Apocalipse 22, logo foi para Ishaiah 29, o Eterno usou a irmã Leda de forma muito forte aqui, e agora ele trata essa palavra bem amarrada aqui em Irmiyahu 34, né? Do 8 ao 22, trazendo a questão da liberdade, né? Todos nós, irmão Valdo, você que está assistindo aqui, temos a liberdade do Shabat, né? O Eterno deu a liberdade das servas, dos servos,
a todo o povo que servia ali em Jerusalém, né? Ou seja, nos dias atuais, nós temos a liberdade de guardar o sábado, né? E o Eterno traz essa conveniência para nós aqui, que assim como nós servimos a nossa irmã ou irmão, assim ele também deve respeitar o nosso direito de ser livre no 7º ano, né? Então, o 7º dia é fundamental para nós guardarmos a aliança com o Altíssimo, né? Ele deu 6 dias para que nós possamos trazer o nosso memorial, né? O serviço secular, mas o 7º é o descanso da terra, né? O 7º é uma aliança que nós temos com o Criador, porque nós não fomos feitos para trabalhar direto, sem parar, como uma máquina, né? Então o 7º dia é fundamental. Aqui o Eterno disse que nós temos que apregoar a liberdade. Esta casa aqui em Macaé, ela apregou a liberdade das festas, dos Shabatotes, né? Os Shabatos do Altíssimo, eles são compilados nas luas e também nas festas memorativas que tem todo o longo das porções do Criador, né? Aqui o Eterno vai trazer um ticum fortíssimo, e a gente vai entender mais à frente aqui no 17, né? Aqui no 9 o Eterno diz que cada um despedisse livre o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir dele, sendo hebreus seus irmãos. Então, o conhecimento que nós somos irmãs é fundamental, né? Não podemos escravizar ninguém, como as abadias fazem, o governo, ele faz isso com a sociedade hoje, né? O mecanismo governamental hoje é a favor de Mamon, né? O Deus do dinheiro. Então, para eles, o povo tem que trabalhar sem parar, né? Não tem a classificação do Shabat, né? Olha o 10. Obedeceram todos os príncipes, todo o povo que havia entrado na aliança, que cada um despedisse livre o seu servo, cada um a sua serva, de maneira que não fizesse mais servir deles. Obedeceram, pois os soltaram. Então houve essa obediência ali em Jerusalém. E essa noite o Eterno convida, traz essa convocação no Yud dele aqui, tá? O Yud é o 10, a primeira letra do nome dele, para que nós soltamos a consciência de todas as pessoas na terra. Todos têm a liberdade de expressão, né? De guardar os mandamentos do Altíssimo, de guardar o sábado. Muito bem, olha o 11. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam libertado, e os sujeitaram por servos e por servos. Então, houve um arrependimento. Muitas pessoas, irmã Leda, irmão Valdo, irmão Cláudio, o irmão que está aqui assistindo a irmã, sejam muito bem-vindos, tá? Ao nosso canal, Congregação Beit Levi, tá? A gente vai até também, gente, antes de eu dar prosseguimento aqui, eu já estou terminando, nós vamos explicar com calma mesmo, detalhes, todo o processo de voltar para o Altíssimo, tá? Eu vou explicar com calma o lado feminino todo, depois vou fazer live só do lado masculino, como se proceder, com calma, como me passaram, eu passarei para as irmãs e para os irmãos, tá? A gente vai fazer isso com amor, com carinho, para que você cumpra o mandamento sem errar, né? Porque a gente, eu quero voltar para o Altíssimo, tudo bem. Então muitas pessoas estão saindo das abadias, saindo do cristianismo, saindo do espiritismo, ou nunca foi lugar nenhum, ou foi em todos, né? Tem uma salada mista e quer seguir o Criador, mas não sabe como, né?
Então aqui eu vou passar para vocês, para todos os senhores e senhoras, como é o comportamento do sábado, como é o mandamento, passo a passo, bem devagar, para que vocês compreendam. Aqui no 11, eles se arrependeram, né? E muitas pessoas entram no conceito da Torá, de voltar para o Criador, mas passado alguns dias se arrependem. Porque com o Altíssimo é renúncia, gente, de tudo do mundo. Tá? Houve talmidins que seguia Yehoshua, que teve que largar até família, na época, né? Porque às vezes as pessoas não estão vibrando, coligada à Davá do Criador, né? E aquela família, ela acaba destituindo aquela pessoa dos propósitos divinos, né? Tem pessoas que não querem dar ouvidos, tá? Por mais que a gente gosta, ama, mas tem pessoas que não aferem a responsabilidade de seguir o Altíssimo, como uma palavra determina, né? E aqui o Eterno está trazendo uma techuvá no 12, ele diz: pois veio a palavra do Altíssimo a Yemiarro, Jeremias, da parte do Altíssimo, Lemor, dizendo: assim diz o Altíssimo de Israel, eu fiz aliança com os vossos pais, no dia em que eu os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Lemor, ao fim de 7 anos, libertarei cada um ao seu irmão hebreu, que te for vendido e te houver servido 6 anos, despedi-lo-ás livre de ti, mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Então muitos não querem dar ouvido ao Altíssimo. E essa noite nós convidamos a todos aqui para dar ouvidos, dar razino, né? Razino, deem ouvidos em hebraico, né? É a porção número 32 de Deuteronômio, né? As últimas palavras de Moisés no monte. Nós temos que ouvir a vontade do Altíssimo, tá? Quando a gente ouve, a gente traz a energia da vida para o nosso seio, tá? No nosso peitoral sacerdotal. Toda a nossa casa, nossa vida financeira, vida amorosa, o que for, causa vida, causa proteção, é outro universo, é uma câmara bariátrica, é uma câmara de tratamento. E a desobediência é o oposto disso. Então muitas pessoas não compreendem isso, né? E por isso vocês veem esse comportamento no mundo. Olha o 13, olha o 14, olha o 15. E vos havieis hoje arrependido e fizeste o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade, cada um ao seu próximo, e fizeste diante de mim uma aliança na casa que se chama pelo meu nome. Porém, vos tornasse e prosternasse o meu nome, fazendo voltar a cada um ao seu servo, sua serva, os quais já tinhais despedido e libertos conforme a vontade deles. Eu gestastes para que vos fizessem servos e servas. Então houve essa falta de responsabilidade da palavra. O que causa o mal hoje na sociedade é a palavra trocada, né? A palavra de escambo, como a gente falou aqui na última porção, né? Um escambo trocado, ou seja, trata uma coisa, daqui a pouco faz outra, né? Número 17. Portanto, assim diz o Altíssimo: vós não me ouvistes a mim, para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão, cada um ao seu próximo, pois eis que vos aprego a liberdade, diz o Altíssimo. Então ele trouxe para a espada, para a pestilência, para a fome. Farei que sejais espanto a todos os reinos da terra. Hoje a gente vê muitas pessoas passando fome, muitas pessoas recebendo a energia da espada do Altíssimo, né? E mais o que ele deu aqui? A pestilência, né? A pestilência que o Eterno nos livre disso é a falta de tudo. Porque muitas pessoas estão carentes, né? Pestilência de todas as áreas, né? Não é só de comida e roupa. E porque há essa fome e essa espada.
Porque isso é uma dádiva do Altíssimo para a correção da alma, que não afere, irmã Leda, o testemunho do Altíssimo. Tá? Então, por que pessoas passam dificuldades, né? Como a irmã Leda falou aqui no início da pregação, né? É porque ela está recebendo algo que ela plantou de forma trocada, né? O que contamina é o que sai, né, irmã Leda? Então, esse mecanismo trocado dessa alma rebelde vai causar pestilência, fome, peste, né, sobre essa alma. E esses três mecanismos de fome, pestilência e espada é terrível, porque incomoda, né? Machuca, fere, é terrível, falta de tudo, mas isso é para que a alma retorne ao Altíssimo, né? É uma punição para que essa alma abaixa a crista, o nariz e volte para o Altíssimo. Número 18. Entregar-a-eis os homens que transgrediram a minha aliança e que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, como um bezerro que dividiram em duas partes e passaram pelo meio das suas porções. Então, esse bezerro, ele existe, tá? É um ídolo que tem nas abadias e ele foi dividido em duas partes, né? A Torá ela foi dividida em Novo Testamento e Velho, né? E isso não existe, eles ficaram no meio desse mecanismo, né? Uma crença estranha, uma doutrina com muita heresia, dogmas. É um bezerro, né? Porque eles adoram o bezerro, né? Eles adoram o sacrifício do bezerro, mas não adoram quem vai receber o bezerro, que é o Altíssimo, né? Adoração deve ser ao Altíssimo, não ao animal que foi dado ao sacrifício, né? Mas a sociedade ela tem esse mecanismo, a saber, os príncipes de Jehudá, os príncipes de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes e todo o povo da terra, que passou por meio das porções do bezerro. Muitas pessoas passaram por essas porções, né? Porque a Torá ela tem 54 porções, mas nas abadias as porções é do bezerro, né? Uma hora é ali, uma hora acolá, uma hora é uma coisa, uma hora é outra, é uma porção dividida entre o novo e o velho, mas ao mesmo tempo a adoração é voltada ao bezerro, né? Olha, é incrível isso, né? Observe que essa rebeldia é desde a época de Moisés, gente, incrível isso. Isso é antigo. Desde a época de Jeremias, essa rebeldia das nações não é agora em 2026. Isso é antigo. Essa religião que está aí, ela é antiga, tá? É uma rebeldia ao Criador. Número 20. Entregá-lo-eis, digo, na mão dos seus inimigos, na mão dos que procuram a sua morte. Os cadáveres deles servirão de alimento para as aves do céu e para os animais da terra. E é o que acontece hoje, né? Muitos morrendo, né? Muitos mesmo morrendo e trazendo aí uma situação muito assim deprimente, né? Na sociedade. A gente vê nitidamente isso aqui. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, entregarei na mão dos seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, a saber, na mão do exército do rei de Babilônia, que já se retirou de vós. Observe-se que todo o exército de Babilônia já tinha saído daquela região, né? Mas vai ser entregue mais uma vez pela questão de não guardar o Shabat. Então, quem não guarda as festas do Criador e o Shabat está suscetível de receber um exército de energia negativa com a classificação babilônica sobre aquela alma, tá? E o número 22, eis que darei ordem, diz o Altíssimo, eu os farei voltar a essa cidade, pelejarão contra ela, tomarão, queimarão
então é cidade de Judá, porém em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. É o que a gente vê hoje, né? Esse processo hoje atualmente das nações. Gente, quero desde já agradecer a presença de todos. Hoje a gente falou da Haftará, falamos da purificação. Amanhã nós vamos estar aqui para estar tratando aí da porção Mishpatim. Espero que vocês estejam bem, tá? E eu gostaria de saber dos irmãos se pode vir amanhã às 5 da tarde, em vez de 18 horas. Porque às 5 a gente tem como ter o culto até às 19 e não captar na live o som da abadia ali, né? Se for possível ser às 5 da tarde, culto até às 7. Em vez de ser de 6 às 8, mas de 5 às 7 aos domingos. Pode ser? Eu acho melhor para nós, porque atrapalha o nosso desenvolvimento aqui, né? Tá bom? Quero desde já agradecer a presença do Altíssimo, de todos. Vou fazer a Bicat Kohanim. Yevarech Adonai Esmerecha Yair Adonai Panavelecha Vekuneka Es Adonai Panavelecha Veaselecha Shalom. Elohim é Rei fiel, que o Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o Eterno sobre ti e te agracie. Tenha Eterno bondade de ti e põe-te a Shalom. Obrigado a todos vocês. Uma excelente noite, tá? Que o Eterno abençoe nós, nos livre do laço passarinheiro, da peste perniciosa, do homem sanguinário, da bala perdida, da astúcia de Amã, de seus filhos, da mentira de Doeg, da conversa fiada de Jezabel e Atalia, sua filha, dos amalequitas, de todos os inimigos espirituais e físicos, orações contrárias, de todo o processo aí das religiões. O Eterno livre-nos de todos os males. Nós agradecemos por esse pão maravilhoso, foi realmente muito gostoso esse pão essa noite. E amanhã não perca, amanhã estaremos aqui. Amanhã a situação vai ficar mais séria ainda, tá? Nós vamos estar tratando, a porção vai ser muito forte. A partir das 17 horas aqui, Rua 10, 293, Ajuda de Baixo, cidade de Macaé. Um forte abraço a todos. Aqueles que quiserem estar falando conosco, DDD 11 998 28 9857. A gente vai estar aí falando da Torá e explicando com detalhes a forma de voltar para o Criador. Forte abraço a todos. Shalom. Shalom, irmão Valdo. Shalom, irmão Ledo. Shalom a vocês. Obrigado a Kadosh Baruch. Obrigado ao Todo-Poderoso pelo mérito de Yahushua HaMashiach, encerrado a primeira parte da sessão solene número 18. Shalom!